tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula com a professora Marisa Araújo, ou Marizinha, uma aula do 8º ano. Nós ficamos aí muito tempo falando de reprodução, falamos de botânica, passamos para fisiologia, né? Respiratório, circulatório, excretor. Vamos mudar de assunto agora, vamos para clima e tempo, tá? Tá certo? Clima e tempo está aí no PET 3 de vocês, né? Na semana 4 do 8º ano do ensino fundamental. O que vamos aprender hoje? Nós iremos identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Então vamos lá. O PET de vocês começa assim, né? Olha, lendo uma previsão. Noite, madrugada vão estar frias lá em São Paulo, nos próximos dias, na segunda-feira, 10 de maio, possibilidade de recorde de frio, com a menor temperatura, que é 3,9, tá? Mas que vai aumentar durante a semana. Aquela pergunta, isso é clima ou isso é tempo? Não, mas o clima mudou hoje. Não. Nós vamos aprender hoje que tem diferença entre tempo e clima. Observem aqui algumas características importantes. Olha, no momento em que foi anunciado essa previsão, olha, segunda-feira, tenho aí um tempo, né, um período bem demarcado, é na segunda-feira, tá? A temperatura é 13,9, tá? Naquele momento, tá vendo? Então, o tempo é uma previsão mais momentânea, em um lugar específico e num período de tempo específico, tá bom? Então, olha só, o tempo representa o comportamento, anotem aí, de curto prazo dos fenômenos atmosféricos. As informações sobre o tempo são importantes para a nossa vida. Vou sair, vou levar o guarda-chuva ou não levo o guarda-chuva? Levo esse casaquinho ou tiro o casaco? Né? A previsão do tempo vai te ajudar em diversas atividades no seu dia a dia. Até fazer um pão ou fazer um bolo. Antigamente as mulheres olhavam se tinha sol ou não, que o pão não iria crescer, por exemplo, tá? Na agricultura é fundamental ter previsão do tempo. Vai chover? Não vai chover? Qual que é a melhor época para colher? Qual a melhor época para plantar? Vai ter enchente? Vai ter geada ou falta de chuva? Então aí os dados meteorológicos são importantíssimos para as nossas atividades, né? Em geral. Para que façam, né, a previsão do tempo, precisa-se de uma estação meteorológica. O que é uma estação? Aqui tem uma imagem de uma estação meteorológica, tá? Ela é um conjunto de instrumentos ou sensores que vão fazer aí a coleta de informações do tempo, tá? Tem que estar bem sensíveis. Vão registrar a temperatura do ar, a velocidade, a direção do vento, umidade, radiação solar, chuva, pressão atmosférica, entre outras variáveis, tá? Então, o conjunto dessas informações que vai garantir aí uma boa previsão do tempo. Então, aqui, olha, eu mostrei aqui alguns instrumentos que devem ter aí numa estação meteorológica. O barômetro, que marca a pressão, tá? Sensor de temperatura, anemômetro, que vai aí, tem a ver com o vento, né? A velocidade do vento, catavento, a direção, né? Tem aquelas birutas lá geralmente onde tem avião pousando, né? Para poder saber a direção do vento no aeroporto. Pluviômetro, que mede aí a chuva, psicrômetro, vapor d'água, né? A umidade aí do ar, tá? Então, gente, todos esses instrumentos vão ajudar aí para a previsão. Fiz aqui, peguei lá na internet, você acha lá no Clima Tempo, tá?
uma previsão aqui para Marliéria, dando um abraço aí pessoal de Marliéria, Minas Gerais. Olha só, no dia 17 de agosto, já passou. Olha a previsão, sol com chuva de manhã, tá vendo? De manhã, no dia 17, tá? É um curto prazo de tempo. Aqui, aí você encontra a temperatura, você encontra a umidade, como vai ser na madrugada, na manhã, tá vendo? Tá? Como é que vai ter vento. Então, vocês podem, o tipo de lua, então vocês podem aqui procurar, né, na internet, que vocês vão ter a previsão de tempo aí, para vocês acompanharem, tá certo? Aí vocês fazem a leitura, só para dar um exemplo. Então, meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas, ou seja, ela busca compreender características físicas e químicas da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Assim, a meteorologia dá fundamentos para a previsão do tempo. O que é o IMET? IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia. É o órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável por prover essas informações meteorológicas à sociedade brasileira, tá? Então, nós temos aí um instituto que faz todo esse trabalho meteorológico. Aqui eu dei um print, tá, gente, da página do IMET, vocês podem procurar também, para vocês verem o que vocês encontram lá, olha. Nós temos diversos, ó, o mapa do Brasil, tá? Avisos meteorológicos, olha aqui do lado, aqui, olha. Boletim agroclimatológico, balanço hídrico para cultivo, risco de geada, previsão para capitais, avisos meteorológicos, tá? E assim por diante. Mostrando aqui, ó, horário de Brasília, Belo Horizonte aqui, ó. Temperatura 17 graus, tá? Tendência aí para 29, umidade, etc. Então aí é mais um exemplo de que você pode encontrar isso aí procurando na internet, tá? Os meteorologistas fazem a previsão do tempo analisando vários fatores atmosféricos. Quais são eles? Olha, massa de ar, frente fria ou quente, umidade do ar, temperatura, pressão atmosférica, velocidade e direção dos ventos. Vamos ver isso por parte. Temperatura, aquela condição de um corpo, né, que tem a capacidade de transmitir calor a outros ou para receber calor transmitido por estes. Usa-se aí o termômetro para medir temperatura, né? O que é umidade? Umidade, o estado gasoso, né, ou vapor de água atmosférico, é definido como umidade, tá? A gente tem até muitos problemas respiratórios, né, quando está muito seco o ar, né? Você sente aí no nariz, né, irritado, é bom ter dormir com a bacia de água em tempo muito seco, porque a umidade aí é importante até para a nossa respiração. Então, a proporção de umidade atmosférica pode variar, aumentando por evaporação ou diminuindo por condensação, né? Que aí vai formar as nuvens, né? Então, vamos lá. Pressão. Vocês lembram, né? A atmosfera tem diversos gases, né? Temos o ar ali e o ar exerce uma pressão, tá certo? Uma força. Olha, a atmosfera exerce sobre o homem uma pressão permanente devido ao peso dos gases que a compõem. A diferença de pressão dentro da atmosfera origina as grandes correntes atmosféricas, tais como os ventos. O que é o vento, Marisa? O vento é o ar em movimento, tá? Ele é gerado aí por ação de gradientes de pressão atmosférica e tem a ver também com o movimento de rotação da Terra, tá? Precipitação, você sabe, né, gente? A chuva. Essa precipitação pode ser em forma de granizo, pode ser em forma de neve, também a chuva mesmo, em estado aí líquido, né? Massas de ar é formada por um imenso volume de ar, tá? Com condições de umidade, pressão e temperatura próprias, que podem se estender por centenas de quilômetros, tá? Então, massas de ar é um conjunto grande de ar
com características próprias de quê, gente? Umidade, pressão e temperatura. Tem que estar unânime aí essas condições, tá? Elas têm um local de origem, se ela originar numa região muito fria, polar, essa massa de ar vai estar também com alta pressão, vai estar fria, então depende de onde ela se originou. Ela vai caminhando e ela vai ao longo do tempo perdendo essas características, tá certo? Ela pode ficar parada, mas ela pode também se deslocar. Eu coloquei aqui um desenho, vamos dar um pulo lá na geografia, tá? Pode pedir ajuda para o professor de geografia aí também, mostrando aí as massas de ar. Aqui no Brasil, olha, nós temos massas equatorial, que está aqui mais acima, perto da linha do Equador, são massas de ar mais quentes, tá, gente? E ela pode vir do oceano, então é uma massa aqui, ó, equatorial atlântica, mas também pode vir do continente, equatorial continental. Nós temos também uma massa de ar tropical, que está aí entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, né? Essa massa de ar de origem tropical, que também pode ser atlântica, ela vai ser mais úmida, né, geralmente quando ela vem do Atlântico, ou mais seca aqui, vindo do continente, tá? E nós temos a massa de ar frio, polar, tá? Olha aqui a massa de ar polar de roxinho aí, subindo. Uma curiosidade para vocês. E essa massa de ar vai mudar não só o tempo, como também o clima, tá? Marizinha, como é essa questão de massa polar, esse negócio de frente fria, frente quente? Gente, quando uma massa polar está caminhando, ela encontra, por exemplo, uma massa de ar quente, caminhou e encontrou com a massa de ar frio. Elas não vão se misturar. Elas têm características próprias. Forma ali uma zona ali, né, intermediária, que eu chamo de frente. Aí eu tenho a frente quente e a frente fria, que também vai alterar aí o tempo, tá? Então, olha só. Olha aqui uma frente quente. A frente quente está chegando, tá? O ar frio aí é mais denso que o ar quente, então o ar quente aí vai subir, tá vendo? Olha, subindo. O que isso vai fazer? Formação de nuvens, uma chuvinha mais fraca, às vezes um nevoeiro. Quando uma frente quente aproxima-se de uma frente fria, geralmente vai ter uma chuvinha leve aí, sem aquelas trovoadas, sem uma chuva muito forte, tá? E a frente fria? Encontrou aí uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, olha só. Aqui mostrando a frente fria crescendo, empurrando, né, o ar quente para cima, né? E aí, quando chega uma frente fria, ela chega trazendo, sabe o que, gente? Chuvas fortes, com mais trovoadas, né? Com aquela chuva que tem relâmpago, tá? Aquelas nuvens que formam no céu, chamam de cúmulos, nimbos, né? Aquelas nuvens negras que dá aquele medo, né? E quando chega a frente quente, é a chuva aí, as nuvens não são assim tão aquelas escuras, né? Tá? São mais nimbus stratus, que é um tipo de nuvem diferente, tá? Só para mostrar aqui, olha, eu peguei ali uma reportagem, ar quente eleva a temperatura e traz estabilidade ao Rio Grande do Sul terça-feira. O ar quente chegando e modificando aí a previsão meteorológica, levando a temperatura, tá? Massa de ar quente traz calor ao Paraná, termômetro deve bater recorde. Então, eles têm que observar aí essas massas de ar movimentando as frentes quentes, frentes frias sendo formadas e isso alterando também aí o tempo, né? E também pode alterar o clima naquele local. Ah, Marizinha, e clima? Tem diferença? Tem sim. O clima é o comportamento das condições atmosféricas de um determinado lugar por muitos anos sucessivos. Eles analisam por volta aí de uns 30 anos para ver um padrão, tá certo? Por exemplo, nós estamos aqui na região de Minas Gerais, no clima tropical, subtropical de altitude, tá? Tem aqui todo um conjunto de características próprias desse clima. Se eu pegar lá o clima, né, que está lá no semiárido, vai ter já outras características, menos chuva, tempo mais seco e assim por diante.
Para se definir o clima de região, são calculadas médias, tá? Ao longo do tempo, de precipitação, de temperatura, de umidade, vento, etc. Nós temos vários domínios climáticos do Brasil, são eles equatorial, tropical, tropical e semiárido, litorâneo, subtropical e tropical de altitude, tá? Então aqui, corrigindo, tá? Eu falei subtropical de altitude, é tropical de altitude, tá? Aqui mostrando os climas do Brasil, de verde aqui, onde está Manaus, Amazônia, o clima equatorial. O semiárido aqui de marronzinho, né, que é mais seco, né, gente? Mais quente. O subtropical, tá? Aqui no sul, de azul, claro. Tropical de altitude, onde está Belo Horizonte, tá? Lembrando aqui, né, que no Brasil, no geral, a gente não tem aquele inverno rigoroso com neve, né, no geral. E nem aquele calor muito forte. A gente tem as 4 estações bem definidas. Você vê lá verão, outono, inverno. Você passa pelas 4 estações e você não tem aquele clima inverno extremamente frio e verão extremamente quente. Já na região mais norte, você já percebe um inverno muito rigoroso com neve e um calor mais intenso, tá? Isso tem a ver aí com a localização do nosso país, tá? O tropical litorâneo, aqui no litoral, e o tropical típico aqui de rosa, pegando uma região central do Brasil. E mostrando também as correntes, olha, corrente quente aqui de vermelho, tá? Sul equatorial, corrente do Brasil, e aqui as correntes marítimas também, que são importantes. Então, vamos fazer aí um paralelo aí com a geografia, mostrando os climas do Brasil, que não é a condição daquele momento. É uma média, né, que eles vão fazendo estudos ao longo aí de vários anos, tá, gente? Mudanças climáticas. Pessoal, o homem, desde a Revolução Industrial, né, quando ele começou aí a desenvolver as indústrias, que ele aumentou a poluição do ar, com emissão de gases do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural, onde os gases ali do efeito estufa, como o gás carbônico é o principal, né, vapor d'água e outros mais, vão aí reter o calor na atmosfera, mas com a Revolução Industrial, nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, até a quarta, aqui, que é a Revolução Tecnológica, sempre aí aumentando a produção de gás de efeito estufa. E isso levou, então, à intensificação desse efeito, causando aquecimento global, com aumento da temperatura global. Isso tem levado a mudanças climáticas. Nós vimos aí, por exemplo, esse ano, né, pegando fogo lá na Grécia, no Canadá, né, nos Estados Unidos, chuva extrema na Alemanha, catástrofes ambientais aí causadas pelo crescimento global. Então, o homem, ele tem aí buscado reduzir isso, feito acordos, a gente lembra aí do Protocolo de Kyoto, que é mais antigo, depois foi substituído aí pelo Acordo de Paris em 2015, alguns países entraram nesse acordo, outros não, fica aí essa briga, e a gente tem sim que reduzir a emissão de gás carbônico, porque nós vamos chegar aí a consequências dramáticas aí para o nosso planeta, tá certo? Então, fica aí a mensagem para vocês de que os impactos ambientais causados aí pelo homem, nós estamos sentindo ele na pele e temos que mudar aí as nossas atitudes. Essa foi nossa aula de hoje. Essas são nossas referências bibliográficas. Até a próxima com mais uma aula da Marizinha. Te aguardo no Tira Dúvidas.